pouquinho rapidamente sobre mim, né? Hoje eu sou engenheiro de software na Dell, trabalho lá, já vai fazer um ano. E já começando assim, com o pé na porta, né? Eu não me considero uma pessoa inteligente, não me considero. Então, essa frase que eu vi num filme lá em 2010 traduz a minha vida até hoje. Né? Uma tradução direta seria levantar-se novamente, até que cordeiros tornem-se leões. E essa frase eu uso diariamente na minha vida, que eu já tive muitos altos e baixos que me levaram a chegar onde eu estou hoje. E foi graças a eu querer me levantar, querer lutar, que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Minha trajetória na AGES é muito mais do que somente os projetos. Né? A AGES ela se tornou uma segunda casa para mim, nesses últimos 6 anos de faculdade. Onde tudo começou graças ao Cássio, me convencer a participar de um grupo de estudos, na época lá em 2017, que me fez querer sair da ciência da computação e vir para a engenharia de software, principalmente por causa da AGES. E foi graças à minha primeira experiência na AGES, como AGES 1, que me fez querer se tornar estagiário na AGES, que eu completei o estágio completo de 2 anos aqui, graças a esse ambiente, essa questão de um ambiente de estudo, de um ambiente de se reunir com o pessoal e aprender juntos. Isso me fez, todo semestre, todos os dias, vir aqui para cada vez aprender mais. Eu não seria um profissional hoje se eu não tivesse esse ambiente para poder estudar. Então, começando, né, inicialmente, né, o meu primeiro projeto foi em 2018, foi o projeto Arbitrium, que ele era um projeto da Faculdade de Psicologia para desenvolver um site para uma pesquisa interna, dentro de um laboratório interno, onde esse site era para homens e mulheres que trabalham, para mostrar o quanto que elas são workaholics, o quanto que elas trabalham demais. Então, são perguntas que o pessoal vai respondendo, como se fosse um quiz, para ver como é que está seu nível de extra de trabalho e quanto tu não dá oportunidades para ficar com a sua família, o quanto que tu está deixando tua família de lado para se focar no trabalho. Então veio a Faculdade de Psicologia para nós e nos trouxe esse projeto para ser desenvolvido como orientador baseado. Então o projeto, né, ele foi um site fechado, né, ele não tinha uma conexão diretamente na web na época. E a stack era bem simples, era Vue, Node e TypeScript para desenvolver essa tela com as perguntas já pré-definidas para o cliente. Então era mais uma pesquisa interna. Então esse projeto ele foi para mim um desafio porque foi a primeira vez que eu realmente desenvolvi um projeto do zero. Sempre foi pequenos projetos em Java, então trouxe uma nova experiência para mim como profissional elaborar um projeto em equipe, com uma equipe junto. E tivemos vários altos e baixos, como todo projeto. E foi aqui que eu aprendi que realmente projetos não é aquela coisa linda e maravilhosa. Podem acontecer percalços durante o caminho. Por exemplo, a gente não teve a gerência na metade do projeto, porque o gerente foi para os Estados Unidos e os agentes tiveram que se reunir para conseguir gerenciar a gente. Isso causou um transtorno grande, porque eles não se entendiam. E no final a gente conseguiu entregar, né? Teve a questão da cultura do herói, que é uma coisa que acontece comum bastante em projetos que eu participei. E a gente conseguiu fazer um time engajado, mesmo assim, eu consegui aprender o que é essa comunicação em equipe graças a esse projeto. E esse projeto foi muito importante inicialmente para mim, porque foi onde eu realmente aprendi Git e mexer com Linux. Eu não tinha esse conhecimento antes, então ajudou eu a começar a construir a carreira que eu tenho hoje, principalmente a utilizar a linguagem Markdown para a construção de documentações, que eu ajudei o gerente a desenvolver a documentação final que foi do projeto. Então, como eu com a AGES 2, né, que foi com a Alessandra em 2019, a gente elaborou um projeto, um dos projetos, de um conjunto de projetos chamado República do Afeto. Esse aqui é o primeiro que eu participei, que era o Passaporte da Bondade, que foi trago pela psicóloga Jaqueline Malheiros, para ser um aplicativo, para pegar os projetos que ela tinha no papel e transformar em aplicativo para colocar para vender. Então é um aplicativo, esse aqui, do Passaporte da Bondade, que é como se fosse um passaporte mesmo, onde nesse passaporte a criança ela vai fazendo bondades e ajudando, os pais ajudando a criança fazendo bondades e ela vai liberando quebra-cabeça. Cada bondade vai liberando quebra-cabeça de um lugar do mundo que vai sendo construído no final. Então foi bem legal, esse projeto bem divertido assim, para crianças, né, com movimentação para crianças, para ser interessante, né, para poderem brincar. Esse projeto, eu não foquei ele muito como eu deveria ter focado na parte de banco de dados,
Eu foquei mais na parte de desenvolvimento, porque eu achei interessante a ideia de ser um aplicativo. Então foi a primeira vez que eu mexi com Java com Android. Então deixei a parte de DBA, que era a minha responsabilidade, de lado, para ficar focado em ajudar meus colegas a fazer a parte de desenvolvimento do código do aplicativo. Que isso hoje eu vejo que foi uma coisa muito ruim, porque eu tive que aprender melhor sobre DBA mais tarde. E também teve a questão da cultura do herói, que um colega teve que gerar o trabalho mais rápido do que a gente esperava. Teve desentendimentos entre o AGIS 3 com os AGIS 4, porque eles eram um sistema de informação, e aí o nosso AGIS 3 não considerava eles gerentes eficientes, então isso causou transtorno para mim na época. Mas com esse projeto eu consegui aprender um básico de Android, usar Java aplicativo e mexer com arquivos XML e banco de dados. Eu não foquei no DBA, mas eu ajudei o máximo que podia com o entendimento que eu consegui sobre o Firebase. E esse projeto me ajudou a entender mais sobre a pontualidade, que no primeiro projeto não era tão presente no projeto, eu não era tão focado, mas nesse aqui eu vi que, não, eu preciso aprender o máximo que eu puder com esse projeto, que esses projetos que vão trazer um conhecimento futuro melhor para a empresa. E aí vem o meu favorito, que é quando eu virei AGIS 3, foi em 2022, que eu decidi fazer em 2022 mais tarde, porque eu não queria fazer durante a pandemia, a AGIS, porque para mim a AGIS ela é essencial presencial. Então eu esperei acabar a pandemia, voltar as coisas ao normal, para poder fazer em AGIS 3, para ter mais assim, interação assim, com meus colegas, né, para a gente conseguir desenvolver algo juntos. E esse aqui foi o projeto que me fez assim dizer, não, eu vou fazer algo incrível, usando todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos para fazer algo que realmente eu possa dizer, não, isso aqui, eu posso levar isso aqui para a minha vida para sempre, para frente. E foi um projeto que ninguém esperou nada, ninguém esperava nada, porque nem mesmo o cliente tinha vontade, não estava presente enquanto ele deveria estar na parte do projeto. Mas a ideia é um aplicativo para organizar testes para clubes de futebol, para que os jogadores tenham um perfil e aí os clubes vão atrás deles, ver os vídeos no YouTube, para ver se eles querem realmente participar de algum tipo de teste para eles poderem participar dos times. E esse aqui foi um desafio para mim, porque como eu fui arquiteto, eu nunca tive aquela responsabilidade de criar algo do zero para a equipe, era sempre algo que já vinha pronto. E esse aqui foi um desafio grande, porque não, eu vou pegar o conhecimento que eu tenho de Java, com Spring, e desenvolver a melhor API REST que eu consigo com todas as tecnologias que eu adquiri durante a vida. Até nessa época o Cássio não estava mais na AGIS, então ele não tinha um acesso a AWS, então eu tive que aprender a correr atrás do Heroku para conseguir ver como é que eu poderia colocar esse projeto no ar para que o cliente possa receber no final. Então foi um grande desafio para mim esse projeto. E o projeto que eu mais gostei, porque a equipe inteira, mesmo sabendo que o cliente não estava se importando, que o projeto era algo simples, a equipe fez uma família, uma amizade assim, entre eles. Então mesmo teve vezes lá, colegas que a gente mais se divertia desenvolvendo do que qualquer outra coisa. Então isso ajudou muito ao crescimento dessa comunicação pessoal entre a equipe, entre a organização da equipe. Então mesmo tendo grandes dificuldades, como a falta de responsabilidade se poder não veio nos que a gente fizeram para receber os mods, a gerência dos gerentes, a ausência dos gerentes do projeto, que eles não se importavam tanto com o projeto, era só para passar na cadeira mesmo. Então eu tive que ser o arquiteto do back-end, porque eu tive o meu outro colega arquiteto foi do front, e ajudar na gerência ao mesmo tempo. Então foi bem difícil para mim. E temos, né, foi entregue um projeto cheio de dívidas técnicas, que a gente conseguiu entregar o máximo que a gente podia com o tempo e com o que eles nos passavam de conhecimento. Então foi aqui que eu realmente desenvolvi um projeto do zero, pela primeira vez na vida, assim, porque eu sempre trabalhei com código legado. E esse aqui foi o projeto que me fez não só arquiteturar uma API REST avançada, assim, usando bolsas, patterns e tudo mais, como construir a wiki mais avançada que eu poderia fazer. Porque eu aprendi coisas para fazer na wiki usando Markdown, LaTeX, que eu uso até hoje para organizar a informação, que é o que eu fiz mais depois com o AGIS 4. E a comunicação foi essencial.
E aí vem, né, o projeto, veio o montador, que a ideia dele era para ser um extrator de dados PDF de montadores, né, que era um trabalho tedioso, demorado da Stakeholder. Esse aqui teve um problema, né, que a gente não tinha um cliente inicialmente, porque o cliente tinha saído da empresa, mas os 3 cases que vieram para nós realmente nos ajudaram bastante a entender assim, o que eles querem, né? Diferentemente do que o primeiro cliente queria, eles trouxeram ideias assim, que realmente poderiam fazer um projeto bem interessante. E aqui eu venho para esse projeto pensando assim, não, eu gerenciei um projeto, eu fiz como Agis 3, eu fui arquiteto e gerente ao mesmo tempo. E eu vi que eu estava plenamente errado, porque ser um gerente, ter responsabilidade por 18 pessoas é totalmente diferente do que eu fiz como Agis 3. Porque não é minha responsabilidade, era só eu peguei para mim porque os não queriam. E esse é o projeto que teve o maior stack de tecnologias que foram necessárias para desenvolver o projeto. Então teve várias coisas, tecnologias, o pessoal desenvolvendo juntos, foi muita coisa em muito pouco tempo. E ao mesmo tempo, eu tive que ficar uma semana ausente por nascimento da minha filha, então teve mais essa ansiedade ao mesmo tempo durante o projeto. Mas esse aqui foi também um projeto que me fez crescer mais como profissional na parte de gerência, porque eu cheguei aqui pensando, não, eu vou ser carrasco, vou mandar as tarefas que todo mundo tem que fazer, organizar as stories, e as pessoas têm que seguir o que eu tenho que dizer, porque foi o que eu fiz com o Agis 3. Então eu achava que esse era o padrão. E aí cheguei aqui, 18 pessoas no meu colo, não era nada que eu esperava. Foi totalmente assim, tive que aprender do zero ser gerente. Eu tinha as ferramentas da cadeira de gerência, mas não sabia como colocar isso no projeto, como colocar em prática. As pessoas esperando algo de mim, eu não sabia exatamente como colocar isso. Eu sou uma pessoa técnica, não uma pessoa gerencial, de gerência. Então eu tive que aprender a lidar com essa dificuldade. E com as discussões, teve muita discussão, teve muita corrida, teve muita questão de o que era esperado de nós, o que era esperado dos colegas, mas mesmo assim a gente conseguiu entregar o melhor possível que a gente podia. Conseguimos fazer uma infraestrutura inédita na Agis, com Terraform, com Kubernetes, foi algo assim incrível que a gente conseguiu desenvolver em tão pouco tempo. E esse projeto que me trouxe a maturidade que eu precisava para o que eu vou precisar no futuro, né, no mundo da engenharia de software. Porque saber só o técnico, a gente aprende o técnico, mas saber lidar com pessoas é uma coisa muito que é só na prática mesmo que você consegue pegar. Não tem um curso que te ensina, assim tem que ser assim e assim tem que ser e pronto. Não, cada coisa é de um jeito, cada coisa tem a sua flexibilidade, seu jeito de lidar. E eu dou graças a Deus que o professor, ele se juntou com a gente, conversou com a gente, nos trouxe ideias e essas ideias foram ajudando a construir uma melhor gerência dentro do projeto e uma melhor comunicação entre a equipe. Então esse é o projeto que eu trouxe habilidades que eu não conseguia adquirir nos outros, não conseguia adquirir antes na vida. Então essa maturidade de lidar com a diversidade, de lidar com pessoas, foi como a Agis 4, como gerente, que era esperado, né, de mim. Então a minha evolução foi bem grande, porque cada Agis foi uma evolução diferente, técnica, pessoal, organização, pontualidade, maturidade. Então foi um crescimento assim, que foi aos poucos, assim, cada momento, até dá para ver nas fotos, eu peguei as fotos antigas para fazer um ciclo, e eu vejo que até sorrir, até de lidar com pessoas foi crescendo com o tempo. Meu jeito também foi mudando, então foi a ideia da Agis, assim, para mim nunca foi só o projeto, foi sim todo o crescimento dentro da Agis, eu como profissional, como estagiário, como estudante, que me ajudou a cada vez mais ter técnicas para utilizar onde eu estou hoje. Eu consegui um emprego hoje graças à Agis, graças a ter essas comunicações, esse grupo de pessoas que eu conheci aqui que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. E agora eu vou para o meu próximo projeto, que é o meu próximo grande projeto, que é, né, ser pai e cuidar da minha filha. E eu vou tentar fazer o que puder para ela chegar onde ela deseja chegar nessa vida. Já sei qual é o teu projeto preferido. Já é o de Agis que falou para isso. É isso aí, muito obrigado.
Legal. Legal, Franco. Obrigado aí pela